Fala galera do terceiro ano, estamos aqui para mais uma aula, mais uma videoaula. Espero que você esteja bem, esteja em casa, esteja se cuidando e principalmente protegendo os outros. Vamos lá. O nosso tema de hoje, dando continuidade à sequência no capítulo 10, é migrações estrangeiras do século XIX ao século XXI. O século XIX é aquele século que começa em 1801, vai até 1900. É bom ter sempre isso em mente. Aí nós abordamos um pouco o século XX, que vai de 1901 ao ano 2000, e esse século do qual nós estamos, que começou no ano 2001. Então vamos lá, terceiro ano. Então, migrações estrangeiras. Se na aula anterior, na qual iniciamos o capítulo 10, nós falamos das migrações internas dentro do próprio Brasil, o foco de hoje é outro. É esse vai e vem, a saída daqui para outros países e também a chegada de outros países vindo morar aqui no Brasil. Então vamos lá. Nós queríamos destacar o seguinte: quando foi que começou uma vinda grande de estrangeiros para cá? Segunda metade do século XIX, e isso se estendeu também na primeira metade do século XX. Início do século XX, o Brasil recebeu também um grande número de estrangeiros. O que motivou isso? Vamos voltar um pouco na história. Em 1808, o Dom João VI permitiu que os estrangeiros comprassem terra, adquirissem terras aqui. Isso já favoreceu a vinda de estrangeiros. Mas um grande número de pessoas vindas de fora veio se estabelecer aqui a partir do fim do tráfico negreiro. Proibição. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850 proibiu esse tráfico. 1850, portanto, isso estimulou bastante para que, substituindo a mão de obra escrava negra, viessem os estrangeiros trabalhar principalmente nas lavouras de café. Uma grande região que tinha muito destaque nesse sentido, o Vale do Paraíba, que abrange Rio de Janeiro e São Paulo, esses dois estados. O Vale do Paraíba pega. Então essa grande migração, ela foi bastante rural para trabalhar nas lavouras de café, e esses estrangeiros vinham para cá. Levando em conta essa migração, todas as migrações no Brasil, qual foi a nacionalidade que mais trouxe? As nacionalidades que mais trouxeram? Portugal e Itália. Italianos e portugueses foram os que mais vieram. Então, se alguma prova quiser pegar vocês nesse sentido, vocês tenham cuidado. Então, foram portugueses e italianos. Tá certo que vieram muitos alemães, vieram japoneses em número razoável, embora menos do que os alemães, mas nós temos que ter em mente essas duas nacionalidades. Os italianos e os portugueses, certo? Okay? Então, gente, com esse trabalho nas lavouras de café, muitos estrangeiros vieram aqui e influenciaram também bastante nas ideias, nos modos de vida, em vários aspectos culturais. Contribuíram também no processo de industrialização. Nós temos que levar em conta isso, essas questões. A Primeira Guerra Mundial também trouxe pessoas vindas de fora, queriam melhores condições. Elas tinham esperança de que aqui no Brasil elas tivessem melhores oportunidades de emprego, melhores condições de vida. A partir da década de 1930 começou a diminuir a vinda desses imigrantes. A gente tem alguns fatores que a gente poderia destacar. Não cumprimento das promessas.
daqueles agenciadores. Os agenciadores prometia que esses estrangeiros, quando viriam ter terras próprias para cultivar, por exemplo. Muitas dessas promessas não foram cumpridas, e aí uma grande decepção. Então diminui já uma queda no número de imigrantes. Outra coisa, a queda da Bolsa de Nova York. NY significa Nova York. O crash da Bolsa de Nova York de 1929 gerou grande crise econômica. Então, e isso afetou também o café, o preço do café no mercado internacional. Aí já diminui bastante. Outra coisa, a instabilidade política. O governo Getúlio Vargas se estabeleceu no poder e existia essa instabilidade. Ninguém sabia o que poderia acontecer, o que poderia afetar no plano econômico, como é que seria o futuro do Brasil. Então, instabilidade, vocês têm que ter em mente que é sempre o contrário de estabilidade. Estabilidade é quando está tranquilo, quando as coisas são previsíveis. Instabilidade são muito imprevisíveis e isso diminui a motivação do estrangeiro vir para cá, essa instabilidade. Outra coisa, a lei de cotas de imigração, permitindo somente que uma parcela, um percentual viesse para cá, o percentual de 2% de cada nacionalidade. 2% em cima da soma dos últimos 50 anos. Uma lei de 1934, que iria levar em consideração os imigrantes das nacionalidades dos últimos 30 anos. Gente, o capítulo também destaca a imigração no Sul e no Sudeste. São as duas regiões que mais mais atraíram imigrantes, né? O Sul e o Sudeste. Vieram muitos, como eu falei, italianos, portugueses, mas também tiveram os espanhóis, os alemães, os japoneses. E esses vieram com espírito empreendedor, muitos. Então temos que levar em consideração também que eles não vieram apenas para a zona rural, eles vieram também para as cidades. A segunda leva de imigração, que não foi mais aquela relacionada à cafeicultura, ela foi muito urbanizada. E aí houve uma grande presença desses imigrantes na industrialização, para se envolver nas indústrias. Indústrias de vários tipos. Metalurgia, indústria de calçados, de vários tipos que vocês possam imaginar. Eles vieram trabalhar, ou vieram trazendo também ideias anarquistas, socialistas e por aí vai. Então, Sul e Sudeste, a gente tem que levar em consideração essas duas regiões. E no que diz respeito à imigração de brasileiros, gente, a imigração de brasileiros, nós temos que ver uma coisa muito interessante, a saída dos brasileiros para fora. Existem muitos brasileiros em outros países. Vocês sabiam que existe uma tradição lá em Nova York, no início de setembro, já perto do 7 de setembro, no qual a gente comemora a independência do Brasil. Nova York tem uma tradição de reunir muitos brasileiros nas ruas de Nova York. Então, o país que mais tem brasileiros tirando o Brasil, os Estados Unidos. Muitos brasileiros também foram para o Paraguai, por exemplo, que o custo de vida também. O custo de vida no Paraguai, ele é razoável, então eles se sentiram mais seguros nisso. E nos Estados Unidos, boa parte é através da fronteira do México, de forma, ou seja, ilegal. Outra coisa que a gente tem que destacar, as novas migrações internacionais, elas vão estar muito marcadas por pessoas que vêm para o Brasil querendo novas oportunidades. Como, por exemplo, quando o Brasil estava muito estabilizado e emergindo no início desse século, ele atraiu muitos estrangeiros. E também outro motivo para a vinda desses estrangeiros são os refugiados, aqueles perseguidos por várias ideias, também por raça, por religião.
vários tipos de fatores que fazem com que eles se sintam mais seguros aqui. Mas aí as instituições elas tentam controlar, fazer com que essas pessoas tenham maiores oportunidades de trabalho aqui, porque não é fácil. Existe a barreira da língua, a barreira cultural, que isso impede bastante as oportunidades dessas pessoas. Gente, então façam os exercícios que são propostos. Eu estou aqui disponível para qualquer dúvida. Obrigado pela atenção. Bons estudos.